Fala galera do canal Bem-Estar, hoje temos um novo convidado aqui, Gustavo Drago, cara especialista em fazer a gestão da vida esportiva, não só dos atletas, mas como de equipes, como a do Pinheiros, por exemplo, em algumas modalidades. E a gente vai conversar sobre como você pode fazer a sua gestão com os profissionais que trabalham com você. Gustavo, sabe que esse é o primeiro. Obrigado por aceitar o convite. O Gustavo trabalhou aí, a gente tem um amigo em comum, o Ari, que já esteve aqui no canal, técnico de natação. E não é fácil, né? Porque você tem ali os exames, aí você tem o nutricionista, você tem o médico, você tem o preparador físico e no final você precisa da performance. E para o cara ter performance ele não pode machucar, tem uma série de coisas. E aí, aqui no canal tem um monte de gente que recebe ou lê alguma orientação, e tanto nutricional quanto da atividade física. Qual a melhor maneira de fazer essa gestão? Primeiro pensando em saúde e depois para o atleta amador. Bom, acho que para ambos os casos é importante a gente sempre pensar na questão do planejamento e do monitoramento do exercício físico ou do treinamento, não é? Em qualquer atividade, seja para a saúde ou para a performance, é importante ter um modelo integrado de planejamento e monitoramento, né? Quando a gente pensa no esporte hoje, a gente sabe que esse monitoramento ele precisa ser integrado, não é? Não existe um único indicador que pode apontar para uma sobrecarga de um programa de treinamento ou para uma eficiência de um programa de treinamento. A gente sabe hoje que a gente precisa de um conjunto de marcadores para que a gente consiga mitigar o risco de se ter uma lesão e até de promover a performance esportiva. E otimizar, claro, o resultado. Sem dúvida nenhuma. E quando você tem vários profissionais envolvidos, né? Então, podemos pegar um exemplo, sei lá, ou de um triatleta é complicado, porque esse cara normalmente tem o técnico da natação, da corrida, mas pegando uma pessoa que buscou uma orientação de um educador físico, que o médico pediu alguns exames, e aí ele saiu e buscou um nutricionista. E eventualmente você tem muito conflito ali, né? As áreas se esbarram, né? Então eu mesmo estava conversando com uma cliente aqui na clínica antes de você chegar, e ela estava me falando do caso dela, né? Que ela tinha osteoporose, osteopenia, mulher jovem, 45, 47 anos, e o médico falou, você não pode fazer atividade física. Eu falei, opa, como assim, né? Enfim, aqui a gente tenta trabalhar de maneira integrada. Como compor aí esses diversos profissionais? Claro, o planejamento você falou que é importante. Sem dúvida, na verdade essa é uma demanda, e de novo, tanto para o esporte de alto rendimento como para quem está buscando a saúde, em que a gente precisaria de uma integração entre a proposta das diferentes atividades que estão sendo feitas, ou seja, desde um personal que está ali prescrevendo exercício para o condicionamento físico, ou aquele professor que está prescrevendo aula de tênis, ou aula de judô, enfim, ou o próprio treino de corrida. Existem clínicas, evidentemente como a sua, que acho que tiveram a grande sacada de criar uma clínica multidisciplinar, onde fatalmente você tem várias áreas, como a nutrição, a medicina, a fisioterapia, o preparador físico, até mesmo em alguns casos o treinador, em que esse plano é estruturado no formato de projeto, não é? Eu acho que a questão sempre que a gente pensa numa integração de áreas, a gente precisa pensar na ideia do projeto com uma única finalidade. Infelizmente ainda a gente tem uma visão um pouco segmentada do mercado, não é? Em que cada um está tentando resolver a questão do cliente sem olhar para as outras questões. Se a gente for olhar para qualquer outro segmento da vida, você vai ter uma pessoa que é aquele GP, o gestor do projeto. O gestor de projeto é geralmente quem transita em todas as áreas, né? Quem é responsável pela entrega final do projeto. Nessas clínicas é evidente que a gente precisa de ter essa pessoa. Numa clínica como essa, você já tem uma espécie de líder do projeto que vai garantir essa integração, não é? A gente sabe que no mundo real isso nem sempre ocorre, mas eleger uma pessoa dessas áreas que tenha facilidade de comunicação, que consiga transitar tanto pela medicina, quanto pela nutrição, quanto pela educação física ou pela fisioterapia, seria fundamental para que o projeto, no final das contas, seja benéfico, não é? O que a gente acaba encontrando no dia a dia é um projeto que ele não é producente e acaba, na verdade, sendo contraproducente e concorrente, não é? Assim, o que eu vejo é que é muito importante
você ter bem claro qual é o seu objetivo antes de começar e ter um bom diagnóstico. Né? Perfeito. Não só um bom diagnóstico e uma boa finalidade, um bom objetivo do projeto final, mas também aquele monitoramento durante o processo. O que a gente sabe hoje em termos de prescrição de exercício é que a gente tem que estar a todo momento analisando o que foi aplicado, qual é a resposta do seu organismo e a partir daí o ajuste à resposta do seu organismo. E como a gente precisa desse monitoramento diário sobre a fonte de estresse que é o exercício físico, seria importante que aquele professor, geralmente é o professor de educação física que está te acompanhando, forneça essas informações em relação ao seu treinamento para todas as outras áreas. Um exemplo, você teve algum incômodo durante a atividade, uma dor articular, ele tem um plano de comunicação direto com o fisioterapeuta, o ortopedista, tive um gasto calórico acima do comportamento esperado, que ele tem uma relação mais próxima com o nutricionista, tive um estresse fisiológico acima do estresse que deveria ter gerado, eu consiga promover um ajuste no programa baseado nessa informação. Eu acho que o professor de educação física, sou suspeito para dizer, não é, Márcio? Você também? Somos. Mas como ele está no dia a dia, prescrevendo o treino e executando o treino, talvez ele seja esse catalisador, né, uma questão de facilidade, de aproximação, para alertar para todas as outras áreas que estão acompanhando. Eu costumo falar que o professor de educação física, ele é o profissional mais acessível da pessoa ou do atleta, né? Ele está no dia a dia. Você não vai ter um nutricionista no dia a dia, você não tem um médico no dia a dia. Então, lá no Medida Certa, a gente passou por isso, né? Então, como você falou, eu transitava com o médico, pedia ali os diagnósticos, entendia dele qual era a realidade daquele paciente, negociava com a nutricionista e, de acordo com o que ia estabelecendo no dia a dia, você procurava voltar nesses profissionais até chegar no resultado final. Eu acho que uma boa mensagem procure uma pessoa de confiança, uma boa orientação profissional, né? Em vez de ficar de orelhada, tentando ir cada hora por um lado. E confiar nesse profissional que ele consiga minimamente fazer a gestão ou te orientar perante os outros profissionais, né? Perfeito. Acima de tudo, né? Quando a gente vai até o médico, quando a gente vai até um nutricionista, um fisioterapeuta, basicamente a gente está coletando um conjunto de informações que vão definir o seu real quadro de risco para qualquer tipo de atividade. Tendo esse quadro de risco, a gente vai tentar entender qual é a sua expectativa final, qual é o seu objetivo final e ver o quão distante você está desse objetivo. Uhum. A partir daí, a gente estrutura uma estratégia organizacional que envolve o programa de treinamento, o plano alimentar, os hábitos de vida que você vem tendo. A partir dessa estruturação é que a gente vai monitorando como a estratégia se adequa a você e não ao contrário. Infelizmente, ainda no mercado, a gente observa que as pessoas têm vendido a estratégia, o método de treinamento, sem considerar a característica inicial do indivíduo e a expectativa dele. Ora, é impossível você pensar numa estratégia de treinamento sem ter essas duas variáveis. Claro. E mais importante ainda, hoje existem vários hardwares de monitoramento que são fáceis de acesso, essas pulseirinhas, que podem já começar a te dar um bom balizamento sobre a resposta do seu treinamento. Claro. Exato. Então, hoje você não depende mais de uma grande academia para conseguir executar isso, né? Talvez com o monitoramento você já consiga executar atividades que sejam mais adequadas, primeiro, à sua realidade, à sua característica inicial e ao que você está almejando no final. Perfeito. Olha, o papo com o Gustavo hoje sensacional. Eu tenho certeza que você ficou com dúvida ou que você tem alguma pergunta que você queira fazer. E aí é muito fácil, né? Se inscreve no canal, deixe seus comentários. Com certeza vão gerar várias curiosidades e é importante você deixar para a gente voltar aqui para bater esse papo, tá? Agora, para encerrar, lembrando que segunda e quinta tem sempre um vídeo no canal. Gustavo, encerrando de forma inédita aqui, conta um caso de alguma equipe que foi bem sucedido, um monitoramento, que você mexeu ali, algum atleta. Eu acho que a preparação para Londres, os Jogos Olímpicos de Londres, eu acho que foi uma preparação particular. Nosso amigo em comum, Arilson, a gente participou desde Beijing, finalzinho desse ciclo, até a preparação final de uma equipe de nadadores. A gente teve ótimos resultados, com provas de velocidade, que são provas difíceis, especialmente na natação, uma com o Felipe França e outra com o Bruno Fratos. São pessoas que marcaram a nossa trajetória e foi um ciclo, por incrível que pareça, mais importante até do que o ciclo para o Rio de Janeiro para a gente.